Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos continuar as nossas correções. Hoje, nós iremos corrigir as atividades que foram passadas no dia 6/5. Vamos lá? Nós vamos iniciar as nossas correções na página 102, nos exercícios do conhecimento em ação. Exercício número 1. O exercício número 1 diz o seguinte: analisando a tabela na qual 3 tipos de solo são classificados de acordo com uma oferta de nutrientes, o arejamento, a umidade e a facilidade de manuseio, selecione. Letra A. Um solo que teria que ser drenado. Um solo que eu teria que retirar a água dele, né? Então, eu teria que observar ali, dentre os 3 solos que foram apresentados, arenoso, umífero, argiloso, qual deles teria a melhor oferta de umidade? Ou seja, tem muito mais água. E aí, dentre os 3 que nós temos, a umidade ela é excelente no arenoso. Então, na letra A seria o arenoso. Veja bem, em termos de umidade, de segurar a água, né? Nós vimos que o argiloso ele tem maior facilidade de empoçar. Então, nessa situação do exercício, o arenoso ele seria um que seria selecionado aí, né? Porém, se a gente fosse observar, por exemplo, na vida real, né? O que fica com maior quantidade de água na superfície do solo seria o argiloso. Então, não estaria dentro do solo, mas sim empoçado em cima. Eu teria que drená-lo também, tá? Mas no caso do exercício aí, nós temos o arenoso, certo? Letra B. O solo rico em sais minerais. O solo que teria muita quantidade de sais minerais aí, que poderíamos dizer, né, que tem uma quantidade, uma oferta de nutrientes maior, nós temos lá o solo argiloso ou o solo mífero, né? Então, o solo rico em sais minerais, mais rico em sais minerais aí seria o argiloso, que está presente na tabela, veja bem, né? Na letra C, nós tínhamos aí um solo que seria facilmente semeado. Qual seria o solo que eu conseguiria colocar a semente mais facilmente? Porque o manuseio dele é ótimo, né? E ele seria receberia facilmente essa sementinha. Então, nós temos aí como opção o arenoso. Por que que é o arenoso? Porque o arenoso ele é fácil de ser manuseado, né? A facilidade de manuseio dele é excelente, ok? Certo. Próximo, letra D, o melhor solo para plantar. Aí nós teríamos que estar olhando, né, todas as características, qual seria o melhor dentre todos os 3, né? Existem prós e contras. Por exemplo, né? Quanto algum tem lá o arejamento excelente, ele deixa passar a água com maior facilidade, né? O manuseio dele é excelente, mas ele é muito pobre, que é o caso do solo arenoso. Já no solo mífero, o que a gente observa que ele é mediano em tudo, né? Porém, ele tem tudo. Ele tem arejamento e tem umidade, tem oferta de nutrientes e tem a facilidade do manuseio. Já o argiloso, em contrapartida, é pobre em umidade, a oferta de nutrientes é excelente, mas ele é muito ruim de manuseio também. Então, o melhor que nós teríamos aí seria o solo umífero, certo? Nós vamos agora para número 2. Lá no exercício 2, nós temos o seguinte, né? A cobertura vegetal associada ao tipo de solo influencia os processos de erosão que podem ou não
ocorrer na área. A maior probabilidade de perda do solo. Então, quando que esse solo ele pode ser perdido, né? A gente vai pensar naquelas situações de chuva, de vento. Aí, letra A. A área tiver densa cobertura vegetal, ou seja, uma área de uma floresta, eu tenho muito vegetal um do lado do outro, por exemplo. Letra B. A área for parcialmente coberta por vegetação. Teve uma certa perda, mas ainda tem alguns vegetais. Letra D. A área tiver o solo arenoso, né? Grãozinhos de areia que são um pouco mais soltos. Letra E. As plantas e as raízes, as plantas tiverem raízes espalhadas bem superficiais. Então, nós teríamos que pensar a maior probabilidade, né? Dentro das opções que nós temos aí, na número 2, a maior probabilidade que nós temos é a letra D, o solo arenoso. O solo arenoso, ele tem lá uma possibilidade maior de termos uma perda. Maior probabilidade. Ainda falando sobre a número 2, nós ainda temos outras opções, né? Além da opção do solo arenoso, né? Essa seria a primeira que sofreria lá a erosão. Nós temos lá a área que tem vamos dizer assim, uma quantidade de vegetais, mas a outra parte dela foi desmatada, que é o caso da situação da letra B. Né? Lá na letra B, o exercício diz para nós que essa área ela tem parte de uma vegetação e a outra parte da cobertura foi retirada, né? Então está parcialmente coberta. Então a letra B também seria uma opção. E nós temos também a letra C, né? Que é o caso da floresta que está sofrendo desmatamento. Se teve desmatamento, retirou toda a cobertura vegetal, futuramente nós vamos ter ali um terreno liso, né? Sem nada. Isso facilita para que a hora que a água caia da chuva ou o vento venha, retire as partículas. Se nós fôssemos colocar em ordem, como ficaria, né? A primeira área a ser desmatada seria a letra D, a segunda seria a letra C e a terceira a letra B. O exercício não está pedindo isso, tá? É só um comentário a respeito do exercício. Número 3. A número 3 era para nós analisarmos a imagem. Nós tínhamos aí duas situações, solo A e solo B, né? E aí a gente percebe lá que um tem uma grama em cima, o outro não tem. Aí tem uma diferença na quantidade de animais. E o exercício nos pedia para observar, né, essa cobertura vegetal, a umidade, a matéria orgânica, se tinha tendência à erosão ou não, e se tinham organismos vivos. Então, nós tínhamos que completar essa tabelinha. Para nós completarmos, nós tínhamos que olhar os dois solos e fazer essa comparação. Então, lá na cobertura vegetal do solo A, ele tem uma cobertura densa. Ah, se você colocou aí muita cobertura, também tá certo, tá? Então, lá no solo A, a cobertura é densa, ela é contínua, ela não foi descontinuada, ou seja, não foi tirado parte dessa cobertura, tá? Letra do solo da B, né? Da letra B. A cobertura vegetal dele é pequena, né? Ou pouca, ou você colocou baixa, né? E tem falhas entre ela. Então, essa cobertura, ela tem falhas, porque provavelmente alguém foi lá e retirou parte dessa cobertura, tá? Depois nós temos lá a umidade. No solo A, a gente percebe que há bastante umidade, enquanto no solo B, muito pouca umidade, né? Essa característica visual do solo aí tá bem diferente com relação à umidade. Depois, nós temos, além da umidade, nós temos aí a opção da matéria orgânica. A matéria orgânica, ela vem da decomposição que acontece, né, dos organismos vivos. Então, essa decomposição, ela vem lá do processo, por exemplo, das bactérias, dos fungos, ou até mesmo da quantidade de seres vivos que está aí.
No primeiro solo, a gente percebe que tem muitos seres vivos, então vai ter bastante matéria orgânica. Uma das características é que a coloração do solo se altera quando tem matéria orgânica, lembra? Então, o solo A, ele tá rico. E o solo B? A coloração é diferente, né? Então, ele tá com pouca matéria orgânica, porque tem poucos seres vivos entrando em decomposição aí. Tendência à erosão. A erosão é aquele processo que vai provocar o esburacamento do solo, vai fazer buracos. Então, no solo A, né, a tendência à erosão é menor, porque ele tem boa cobertura vegetal e isso vai proteger o nosso solo, tá? Já no solo B, a gente percebe diferença, né? No solo B, ele está bem descoberto, então ele vai ficar sujeito à erosão. Então, a tendência à erosão no solo B é maior. Organismos vivos, né? No solo A, a gente percebe lá plantas, animais, né? E já no solo B, poucas plantas. A gente nem percebe muitos animais aí presentes, né? Eles não estão visíveis. No solo A, a gente percebe lá que tem minhocas, alguns organismos ali, ok? Número 4. A número 4, nós tínhamos que observar aí que nós tínhamos 3 solos, né? Esses 3 solos, eles têm uma capacidade de receber a água, né, que está sendo mostrada aí. E aí a gente percebe certa diferença entre os 3 na passagem dessa água. Olha só, no A, né, passou e aí nós temos 3 gotinhas desenhadas. No B, passou e tem muitas gotinhas desenhadas. E no C, algumas gotinhas, mas não passou tudo também, né? E aí tem aquele teste de permeabilidade que eu fiz na aula com vocês lá dos solos, que poderia trazer para vocês aí a lembrança. Então, o exercício dizia o seguinte: os desenhos mostram 3 tipos de solo contra a penetração e retenção de água. Identifique-os. Então, nós tínhamos que lembrar quais solos que nós tínhamos lá feito no nosso experimento e a capacidade de passagem de água deles, né? Então, o primeiro solo, que é aquele solo que deixou passar muito pouca água, é o argiloso, certo? Ele deixa passar muito pouca água, ele retém mais água, aí forma poças de água também. O segundo solo, que deixou passar grande quantidade de água, né? Ou seja, ele é muito permeável, ele é o solo arenoso, né? O solo arenoso deixa passar muita água, porque ele tem muito espaço entre os poros, né? Ele é permeabilidade, né? A capacidade do solo de deixar passar água, então muito permeável é o solo arenoso. E na letra C nós temos um solo que deixa passar uma quantidade de água, mas a gente percebe que ele reteve água, não foi toda a água que passou. É o solo umífero, certo? Então nós tínhamos aí argiloso, arenoso, umífero. Veja bem, se você ainda não conseguiu anotar certinho as respostas, dê uma pausada no vídeo, né? Observa aí as questões, anota e depois você continua, beleza? Vamos agora para a página 103. Na 103, nós tínhamos o exercício 5. O exercício 5, ele nos pede, né, para fazer uma análise desse solo que tá aí. Nós temos 3 tipos de solo, né? E aí ele dizia o seguinte: as fotos mostram ambientes que podem ser caracterizados por seus tipos de solo. Utilizando as informações, identifique o que se pede. Então, nós temos lá um solo vermelho escuro, né? Muito fértil, encontrado em vários estados da região sul e é denominado, né? E qual que seria o nome desse solo que é bem fértil, tem essa coloração avermelhada? É chamado de terra roxa, né? No próximo, nós temos aí solo pobre, mas localizado em região quente e úmida, tem elevada taxa de decomposição
e humus rico ocorre no ou na? Em que local que acontece esse solo? Veja bem, eu frisei bastante isso com vocês, né? O solo que está lá presente numa floresta, mas é muito pobre em nutrientes, é arenoso, inclusive, é o solo da floresta amazônica, né? Depois nós temos um solo que é rico em minerais, muito pobre em humus, periodicamente sujeito a queimadas, ocorre no cerrado, que é na nossa região aqui, inclusive nós temos, né? Essa vegetação tortuosa, característica de locais mais secos, né? Que passam por uma seca intensa, ok? Então, terra roxa, floresta amazônica e cerrado. Número 6. Na número 6, o exercício trazia para nós uma imagem que trazia a precipitação. Professora, não lembro o que é precipitação. Precipitação é chuva, tá? Ou o processo em que a água ela cai de alguma forma do céu. Então, nós temos lá precipitação em forma de neve, de chuva. Mais à frente, quando nós estivermos trabalhando a água, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nós temos o solo. A gente observa que essa camada do solo ela varia aí, né? Nas regiões que estão sendo mostradas. Então, nós temos aí na primeira região o trópico, né? Uma região tropical, o deserto, e por último aqui, região temperada. E aí nós temos uma parte aqui que está congelada, que é o Ártico. E o exercício traz um gráfico, né? Que é a quantidade de vegetação nesses três espaços, né? Em função desses três espaços. E a gente percebe uma curva, né? Da vegetação, se ela é alta, baixa, ou média, ou não existe. Então, com base nas informações, nós tínhamos aí que avaliar as alternativas, né? Então, com base nas informações contidas nessa representação, considere as afirmações sobre o solo dessas regiões, identifique as alternativas, indique, né? Desculpa, as alternativas ou alternativa incorreta corrigindo-as. Então, letra A. As florestas tropicais têm o solo mais profundo? Então, eu teria que observar floresta tropical. Tem o solo mais profundo? Sim, né? Nós estamos observando que sim. Letra B. O solo da região do deserto, né? Do Ártico e do deserto quente assemelham-se na profundidade, apesar de a taxa de precipitação ser bem maior no Ártico. Então, aí nós tínhamos que olhar, né, os dois solos, fazer essa comparação para dizer se a alternativa estava correta. Então, nós temos aí na letra B, né, uma alternativa correta. Os dois a gente percebe essas duas características bem visíveis. Letra C. Nas regiões temperadas, o solo é bem constituído, perdendo apenas para o solo das florestas tropicais, no que diz respeito à profundidade. Então, na região temperada, né, ele é bem constituído. Essa alternativa também está correta, né? Então, nós vamos agora para a próxima página, que tem o restante das alternativas, na 104. Na 104, nós temos aí a maior quantidade de vegetação que caracteriza os trópicos está associada à falta de nutrientes do solo dessa região. Então, a letra D, certo ou errada, né? A letra D está errada. Né? Letra E, em termos de biodiversidade, podemos dizer que a sequência em ordem crescente seria trópicos, regiões temperadas, deserto quente e ártico. Letra E também está correta, né? Nós poderíamos fazer essa associação pela quantidade de solo e a quantidade de seres vivos que estão presentes ali. No Ártico a gente nem tem seres vivos, né? Então, biodiversidade, variedade de organismos vivos, certo? A tarefa de vocês de hoje é bem simples. São duas questões que vocês vão realizar uma pesquisa para responder. A primeira questão é: do que é formado o petróleo? E a segunda,
Tá? Porque a região na qual foi encontrado petróleo no litoral do Brasil recebe o nome de pré-sal. Então, vocês vão pausar agora o vídeo, vão copiar essas questões no caderno e depois vão desenvolver, ok? Fiquem bem, fiquem com Deus. Saudade enorme de vocês. Um bom final de semana. Beijão e até a próxima aula.